Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. Na verdade, o primeiro erro eu aponto assim para as mesclas ou para produtos prontos, não é? Então, quando você tem um alto custo na composição do seu procedimento, você acaba muitas vezes deixando de lado o seu lucro, entendeu? Aí você começa a falar assim, o laboratório cobra caro, não sei o que. Então, qual que é o ideal para você? Primeiro, você precisa saber avaliar as sugestões que os laboratórios te dão. É claro que um laboratório decente não vai te dar qualquer porcaria para você usar, porque se você não tiver resultado, depois você também não compra mais dele, entendeu? Então eles vão te dar coisas boas, mas só que isso acaba custando muito caro para você. Você viu, eu mostrei lá para vocês os números e amanhã ainda vou mostrar mais. Você vai ver o quanto que você pode deixar de gastar e colocar mais dinheiro no seu bolso se você aprender a montar a sua própria mescla. Então, o nosso foco é esse. Então, você não precisa ter nada mirabolante, mas você tem que ter uma mescla simples que vai ter um preço, um valor agregado interessante, não vai comprometer a qualidade do seu atendimento e você vai conseguir ir escalando os seus resultados, não é? Foi isso que eu falei para vocês, inclusive, lá na live 1. Lembra que na live 1 eu falei para vocês que com menos de R$ 1.000 você conseguiria comprar uma quantidade de mescla suficiente para que você pudesse ter ali a informação desejada? Então isso é importante. Então você precisa ter ali um conjunto de substâncias para você montar as suas mesclas e fugir dessa situação. Mas a resolução eu vou deixar para amanhã. Hoje eu estou aqui só para te provocar, para você assistir amanhã a resolução. Quem não assistiu os problemas ontem, assista hoje. A Kézia está me perguntando aqui. Professor, você só usa mescla de um laboratório? Sim, Kézia. Eu só uso mesclas de um laboratório. Vou te explicar. Eu vou te explicar aqui por que disso. Primeiro, a gente tem dois grupos de mesclas de substâncias. A gente tem o grupo das substâncias, o grupo das substâncias que são pH dependente, Kézia, perdão. São pHs dependentes, são aquelas substâncias que no momento que eu vou misturar a mescla, eu tenho que seguir do pH mais baixo para o pH mais alto, tá? Então essas são as mesclas que eu chamo de pH dependente. Agora, tem outro grupo de mesclas que são que não são pH dependentes, que são aquelas mesclas que você pode usar em qualquer circunstância, né? Em qualquer circunstância. Então, o que acontece aqui? Eu tenho esses dois grupos de substâncias. Quando eu tenho dois laboratórios diferentes, se eu vou querer trabalhar com dois laboratórios diferentes, eu preciso ter essa combinação de mesclas que são pH dependentes ou mesclas que não são pH dependentes. Vou responder outras perguntas aqui, que é a seguinte. Estão falando aqui que se eu tenho um laboratório, né? Eu tenho um laboratório de manipulação não estéreis, que chama NOGP Laboratório Farmacêutico.
e eu sou um dos maiores representantes da marca Biometil, que são as mesclas para preparações injetáveis, tá? Então essa é a minha esse é o minha linha de trabalho. Um grande abraço, Pastor Paulo, para o senhor também. Então, isso que você precisa entender. Olha, eu tenho aqui um grupo de substâncias, umas que são pH dependentes e outras que não são pH dependentes. As que são pH dependentes e as que não são pH dependentes, eu não posso misturar. Agora, teoricamente, grupos de substâncias que são pH dependentes, mesmo que seja de laboratórios diferentes, você pode misturar. Teoricamente é para você poder misturar e não ter problemas com elas. As que não são pH dependentes também. Mas só que se eu misturo laboratório A com laboratório B e tenho algum problema, com quem que eu vou reclamar? Né? Com quem que eu vou reclamar quando eu tenho um problema, quando eu misturo duas substâncias diferentes, de laboratórios diferentes? Deu uma intercorrência. Eu vou falar com o laboratório A ou com o laboratório B. Então, por esse motivo, eu sempre usei mesclas de um único laboratório. Hoje eu só uso mesclas do laboratório Biometil, tá? Hoje eu só uso Biometil, é o que eu represento, então não faz sentido eu representar uma coisa e usar outro laboratório. Não faz sentido, né? Deve ter coisa melhor no mercado? Eu acho que não. Melhor que Biometil não tem, não. Tem parecida, mas melhor não. Deixa eu fazer o merchan aqui. Então, o primeiro passo é esse, mas é assim, quando você está começando, todo o dinheiro que você tem, ele é muito importante. Então, você tem que saber canalizar esse dinheiro, não é? Você precisa saber canalizar. Como que você canaliza? Bom, eu mostrei para vocês na live 1, mostrei ontem também, amanhã eu vou mostrar novamente como que você compra conjuntos de substâncias que eles são multifuncionais, entendeu? Se eles são multifuncionais, aí eu consigo, com um conjunto de substância, montar uma mescla para gordura localizada e montar outra mescla para celulite. Isso vai diminuir o meu custo de investimento inicial. Então, quando a pessoa fala assim, olha, não tenho dinheiro para começar, é porque ela não aprendeu isso ainda. Então, ela precisa aprender, precisa ter essa informação na mão para sofrer menos com isso, entendeu? Então, muitas vezes ela fala assim, não, eu quero começar com mesoterapia, mas eu quero fazer todos os procedimentos, capilar, papada, facial, corporal. E eu vou ter que gastar muito para começar. Não é verdade. Olha lá a aula 2, que eu vou te mostrar como que você faz isso. Mostrei aqui nas lives também como que você faz para conseguir tratar da cabeça até os pés. O segundo ponto que eu conversei com vocês a Flávia está falando que está esperando a aula para repor os ativos dela. E espere mesmo, vale a pena. A Késia tá falando que já assistiu quase todos os vídeos. Lá a gente procura colocar informações que são informações do dia a dia para te fazer ter condições de seguir na jornada, entendeu? Um dos objetivos nossos é esse. Outra coisa, o segundo tópico eu falei para vocês de dinheiro para começar e visão distorcida dos lucros. Esse é um erro, porque muitas vezes a pessoa acha que para ela começar nesse segmento, ela precisa ter muito dinheiro. Eu também pensava assim, tanto que eu gastei aí muito mais que obrigatoriamente eu precisava gastar. E é por isso que eu estou ensinando para vocês essa metodologia. Estou expondo para vocês situações onde a gente pode, na verdade, começar com muito menos e economizar dor de cabeça e frustração. E um dos caminhos, além de você aprender a montar as mesclas, um dos caminhos é você trabalhar sob locação, entendeu? Então, são passo a passo. É claro que todo mundo quer
ter uma clínica de 1 quarteirão, chamar a atenção de toda a sua cidade, ser referência. Mas essas coisas, elas não acontecem da noite para o dia, você precisa construir. E se você não dá o primeiro passo, você não consegue iniciar o seu projeto. Então você precisa ter essa informação clara. Então, veja lá, e eu vou te falar que é um erro você investir demais e ter uma visão distorcida dos lucros. E visão distorcida dos lucros, eu falo assim, olha, como que uma pessoa compra um produto por 50, vende por 100 e acha que está tendo 100% de lucro? Ah, eu comprei por 50, estou vendendo por 100, estou ganhando outros 50 e eu estou tendo 100% de lucro. Não é assim. Não é assim mesmo. E eu vou te mostrar como que é. Além de você ter outros custos, né? Você tem que projetar também seus custos fixos. Deixa eu ver aqui o que alguém falou. A Cleide está falando que perdeu a aula, estava assistindo a aula de ontem. Perdi. Você assistiu a aula de ontem, então você não perdeu nada. Você tá aqui. O assunto é a aula de ontem. Tá? É a aula 1. Então, esse foi o segundo erro que eu chamei bastante a atenção de vocês, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu preciso de 20, de 30, de 50 mil para começar meu negócio. Você não precisa disso. Se você seguir ali as orientações que eu te dou, se você trabalhar com sublocação, se você trabalhar com produtos que vão te servir de coringa, com flexibilidade, você não vai precisar de um investimento alto e no espaço curto de tempo você já vai ter resultados. O outro tópico que eu chamei a atenção de vocês foi para intercorrências, tá? Porque a intercorrência ela é um problema que assusta cada um de nós. Sim, a intercorrência ela é um problema que assusta, claro, principalmente quando você tem as primeiras intercorrências. Agora há pouco eu estava falando com uma aluna aqui que ela teve um problema lá, foi fazer uma hidrolipoplasia, pegou um vaso e aí a pessoa não sabe o que fazer. Então, o meu desafio é mostrar para você que quando você tem uma dificuldade de interpretar aquela intercorrência, aquilo faz com que você trave também, não é só o dinheiro. Você passou por uma situação de apuro, a nossa tendência é querer fugir e nunca mais voltar nela. Então, o que eu estou te ensinando ali? Que você precisa ter uma referência, você precisa saber lidar com essas intercorrências. E eu expliquei também para vocês durante as lives uma forma de você resolver intercorrências. Como que é essa forma de resolver intercorrência? Alguém que está aqui aí de quase 80 pessoas pós-feriado, qual foi a orientação que eu dei que resolve praticamente todas as intercorrências? Fala aí para mim alguém, quero ver se alguém vai me falar. Menos é mais. Isso é para não ter intercorrência, viu, Carla? Mas essa é boa, essa sempre. Questionar o paciente. Aqui, ó. Agora, meu império respondeu: compressa quente ou compressa fria. Isso resolve a grande maioria das intercorrências. Então, a grande maioria das intercorrências, elas são resolvidas com compressa quente ou compressa fria. Por quê? Porque aí a gente estimula a circulação periférica da região, fazendo com que tudo que está concentrado naquela região, ela se dissipe e assim a gente diminua as características de uma intercorrência. Mas teve aqui, se eu não me engano, foi a Costa, que falou de um ponto importante. O questionamento do cliente é muito interessante. Manter a calma sempre, Ana. A Ana está falando aqui, ó, uma boa anamnese. Mas você manter a calma. Quando o cliente chega para você e fala assim, eu tô com uma intercorrência, eu tô com um problema, ele não vai falar intercorrência para você. Eu tô com um problema, como que eu resolvo esse problema? Primeiro você tem que saber se o problema está relacionado com o procedimento que você fez.
entendeu? E depois você, antes até de reproduzir um procedimento, você tem que questionar se aquilo que você vai fazer é compatível com a via de administração. Porque muitas vezes os profissionais, eles vão recebendo informação, porque esse profissional, porque aquele, porque aquele outro, e na verdade ele não questiona a estrutura da via de administração convencional. E aí o que acontece? A pessoa sobrecarrega aquele tecido, por isso passa a ter intercorrência. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta aqui. Tem uma colega aqui que ela falou que ela é nutricionista, pelo que eu entendi. É isso. Ju Gresta. Boa noite, sou nutricionista e quero trabalhar com estética. Por onde devo começar? Obrigada. Bom, olha, Ju Gresta, é assim. Eu acredito que em um espaço curto de tempo, todos os profissionais de saúde vão ter regras, uma legislação específica para todos atuarem dentro do seu âmbito. Então, por exemplo, é lógico que você, como nutricionista, você não vai fazer uma mesoterapia, você não vai usar agulha para fazer aplicações, mas você vai poder fazer as avaliações que já são de costume de vocês e vão poder também prescrever nutracêuticos termogênicos que vão ajudar esses clientes na composição estética. Mas os nutricionistas são muito bem-vindos nas clínicas de estéticas para compor uma equipe multidisciplinar e promover para o cliente o bem-estar que ele precisa, assim, de uma maneira organizada, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Porque muitas vezes quando fala de estética, já vem logo agulha e seringa. E no caso de nutricionista não é compatível com a profissão, mas ela tem outras formas de colaborar com isso. Uma prévia de uma legislação que eu vi falava até de fonoaudiologista, biólogos podendo atuar na estética, e aí vai se definir o campo de atuação. Professor, no caso de obstrução de obstrução por ácido hialurônico, também resolve compressa quente ou água fria? Sim, resolve compressa quente ou água fria. Se precisar de um aquecimento mais contínuo, você pode usar inclusive uma radiofrequência, porque aí você consegue dissipar o ácido hialurônico. A partir de que semestre um aluno de biomedicina pode atuar com injetáveis com hidrolipoclasia, por exemplo? Olha, na verdade é o seguinte, e quem me fez essa pergunta é Meu Império, eu não sei seu nome, depois você me fala aqui seu nome. Ela falou assim: professor, a partir de qual semestre o aluno de biomedicina pode atuar com injetáveis com hidrolipoclasia, por exemplo? Olha, na verdade para atuar você precisa ser profissional formada, entendeu? Profissional formada e graduada. O que pode acontecer com um graduando de biomedicina é ele fazer estágio supervisionado em um ambiente onde você, supervisionado por uma biomédica, por uma farmacêutica, por uma enfermeira, você poder fazer o procedimento assistido. Mas você, por exemplo, ter a sua própria clínica, você fazer procedimentos, você não pode. É a mesma coisa, por exemplo, um técnico de farmácia. Ele pode aplicar injeção? Pode, mas naquele ambiente onde tem um farmacêutico responsável técnico, entendeu? A questão passa por aí. Não tem a legislação pro acadêmico, entendeu? A legislação é pro profissional. E aí a gente só considera profissional a partir do momento que você tem um registro no seu conselho de classe, tá bom? Em caso de hematomas, para intradermoterapia para gordura localizada, compressa quente ou fria ajuda? As duas ajudam. Mas é assim, a compressa, o hematoma, você vai tratar ele, por exemplo, na mesoterapia, depois das 48 horas, ok? Que é o tempo necessário para você poder ter o efeito da substância agindo naquela região, e aí sim você começar a tratar o hematoma, tá?
Ela ajuda muito. Compressa quente principalmente porque ela promove vasodilatação. Então tudo que você tem naquela região, ele começa ali ter uma diluição maior no sangue e começa a ser excretado. Às vezes até intercalar a compressa quente com a compressa fria ajuda mais. Porque a compressa quente ela promove vasodilatação, irriga o lugar de sangue, dilui todo aquele processo inflamatório, e aí quando você coloca a compressa fria, ela promove vasoconstrição, então ela expulsa daquela região e dilui. Professor, temos resultado na hidrolipoplasia feita com pressurizada? Olha, Ana, eu ainda não tenho essa resposta para te dar. Uma das minhas lições de casa é utilizar a caneta que eu ganhei da Mesodoctor, da Doutor da Estética, para fazer uma hidrolipoclasia. Mas eu vou te adiantar aqui qual é a minha expectativa. Veja só, hidrolipoclasia, eu sempre falo para vocês, na verdade esse é um dos vídeos que mais foi visto no meu canal, né? Ele tem mais de 250 mil visualizações, o meu vídeo de hidrolipoclasia. E a hidrolipoclasia ali, a convencional, eu falo que ela é uma ótima alternativa para pregas acima de 3 centímetros. Então, eu restringo a hidrolipoclasia para as pregas superiores a 3 centímetros. O que eu quero estudar com a hidrolipoclasia pressurizada é trabalhar ela com pregas menores. Ou seja, aquelas pregas que eu não trabalharia dentro da convencional, eu quero trabalhar ela com a pressurizada. Então, mas a grande questão é o volume de soro que eu vou administrar naquela região, entendeu? Sem causar um dano. Então, a minha linha de raciocínio ela está passando por isso. Trabalhar pregas menores, trabalhar volumes menores de soro, mas colocar as aplicações mais próximas. Eu vou fazer. Quem sabe em breve a gente grava um vídeo mostrando isso e os resultados, tá bom? Então, meu império é da Dani. Ô, Dani. Oi, Michele, boa noite. HZ Santos. Radiofrequência após a mesoterapia, 48 horas ou 72 horas? Olha só. Se eu fosse te recomendar usar radiofrequência, se for um tratamento de gordura localizada e flacidez, e você vai continuar fazendo, por exemplo, eu vou fazer 5 sessões, uma por semana. Toda segunda-feira eu vou fazer aplicação de mesoterapia e naquela mesma semana eu vou fazer radiofrequência. Aí você pode fazer depois de 48 ou 72 horas e não faz diferença nenhuma. Mas não pode ser menor que 48 horas, porque naquelas 48 horas as substâncias estão agindo naquele tecido e a radiofrequência pode atrapalhar isso. Então, o ideal é que faça após as 48 horas. Qual é a minha recomendação? Fez mesoterapia hoje a pessoa não pode fazer atividade física, nem amanhã, mas depois da manhã ela pode fazer atividade física, na quinta também pode, então faça a radiofrequência na sexta, para dar tempo até do tecido se recompor, né? E ter ali uma boa resposta. Deixa eu ver o que a Cristiane Pini está me perguntando. Professor, você sabe me orientar quais os procedimentos invasivos foi liberado para enfermagem com a pós-graduação em estética? Olha só, essa é uma discussão que na verdade ela fica muito subjetiva. Todos o pessoal de enfermagem, eles estão liberados lá. O problema que houve foi com o Conselho Federal de vocês, não com os profissionais. Então os enfermeiros podem fazer mesoterapia, hidrolipoclasia, pode fazer toxina, pode fazer preenchimento, pode fazer os procedimentos aí, desde que ele esteja habilitado com a pós-graduação em estética e capacitado. Tá? Precisa disso. Você está capacitado e habilitado. Como que você se habilita? Com a pós-graduação. Como que você se capacita? Treinando, sabendo fazer, geralmente em cursos livres mais aprofundados. Tá bom? Professor, deixa eu ver aqui. Design da pele. Professor, qual o melhor qual o melhor na hidrolipoclasia?
ultracavitação, ultrassom mantos. Olha, vou te dizer uma coisa. Quando você faz hidrolipoclasia, você precisa usar um ultrassom de 3 MHz, tá bom? Então, esses 3 MHz, ele é suficiente para promover o efeito desejado. Quando você caminha para ultracavitação, o que muda? Ao invés de usar 1 minuto de ultrassom de 3 MHz para cada 1 ml, eu uso meio minuto para cada 1 ml. Mas pode ser usado os dois equipamentos. Algum efeito... Deixa eu ver o que a Costa está perguntando aqui. Algum efeito esperado já sinalizo na avaliação? O hematoma é um deles? Isso melhorou muito no contato com o meu cliente no pós-procedimento. Tá, eu entendi. Então a Costa, o que ela está querendo sugerir aqui é que é o seguinte: na avaliação dela, ela pergunta se a pessoa tem facilidade a ter hematoma, se fica roxo com facilidade e tudo mais, e ela já prevê isso e orienta e toma mais cuidado nos procedimentos. Foi isso que eu entendi. Se não foi isso, me fala. Boa noite também para você. Vise, vou chamar de Vise. Giovanni, em que apresenta e para quem apresenta processos alérgicos após intraderme, só antialérgico ou pode ser feito algo mais? Bom, Giovanni, bom, eu não sei o que você está classificando como processo alérgico. Vamos lá. Se você respeitou o volume e a pessoa teve um processo alérgico, provavelmente ela é alérgica a uma das substâncias. Uma das orientações que eu te dou não é para você evitar sair investindo em medicamentos na pessoa. A pessoa já está com processo alérgico. Então, respira, entende a intercorrência, e se você precisar trabalhar com alguma coisa para tratar aquela alergia, você vai usar medicamentos que você pode orientar ou prescrever, que são medicamentos sem retenção de receita e medicamentos que não contêm aquela tarja vermelha que é escrita só sob prescrição médica. Esse é o cuidado. Mas o primeiro é você entender o que proporcionou aquele processo alérgico. Por exemplo, a gente sabe que pessoas alérgicas a frutos do mar, elas não podem usar L-carnitina nem DMAI, que causa esse processo alérgico. Não chega a ser um processo alérgico agudo, do edema de glote e tudo mais, mas causa, às vezes, uma coceira, uma leve falta de ar, umas coisas desse tipo, que com um antialérgico simples, sem precisar ser um corticoide, que inclusive a maioria dos profissionais que estão aqui não podem prescrever, você consegue resolver a situação. Mas eu reforço aqui o que a gente tem falado. Na anamnese é bom você investigar isso, se você está prevendo utilizar nesse cliente alguma substância como L-carnitina ou DMAI. Olha só o que a Cleide me perguntou aqui. Esteticistas. Você fala esteticista, que é aquela pessoa que fez o curso de estética de nível superior, ou você fala esteticista, eu acho que é isso, né? Esteticista de nível superior. Pode sublocar como profissional de optometria ou oftalmologia ou não tem nada a ver? Cleide, eu acho que não tem nada a ver, são públicos diferentes, e eu acho que também um optometrista, dificilmente ele vai agregar alguma coisa para você na sublocação. Só o local. E local por local, como você não vai trazer lucros para eles dificilmente vão querer algum tipo de parceria. E se ele quiser algum tipo de parceria, ele não vai te ajudar com essa parceria, ele não vai trazer clientes para você. Porque a pessoa que vai para um optometrista, ele vai procurar fazer um óculos, ele vai procurar um oftalmo, ele não vai procurar emagrecer, não vai procurar fazer uma toxina, alguma coisa do tipo, entendeu? Não acho que é uma boa, não. Vamos lá, o que a Dani está falando aqui? Eu tenho ultrassom na minha clínica, tenho apenas
cavitador igual ao do professor com uma vez assisti em uma aula. O professor falou que usa metade do tempo do ultrassom. Mudou algo? Não mudou algo, Dani. Tenho dúvida na frequência da hidrolipoclasia. Hidrolipoclasia eu faço uma vez por semana, tá? De 5 a 10 sessões. Qual equipamento é melhor alinhar a mesoterapia para gordura localizada? Eu prefiro, eu sempre dou essa sugestão, principalmente para quem está começando. Vai começar, você não precisa de equipamento. Se você precisa muito comprar um equipamento, a sequência é um ultrassom e uma radiofrequência. Prega menor que 4 centímetros. Poderia usar ultrassom? Terapia combinada? Claro, pode sim, design da pele. Associações de aparelho para fazer pós-intradermo para celulite seria 48 horas depois? Sim, 48 horas depois. Qual que eu indico? Principalmente radiofrequência. A Lilian está falando aqui, mas quem treina pesado na academia não pode ficar sem fazer atividade física em 48 horas. Você percebe muita diferença no resultado? Perceba. Quando a pessoa é aquela que treina diariamente e ela quer perder gordura localizada ou quer ganho de massa, aí é o caso que eu te indico o uso de mesclas intramuscular, porque a mescla intramuscular ela acaba de receber e tem que fazer academia. Se você for trabalhar localizada com ela, pode ser uma dificuldade ela não ter o resultado e ficar chateada ainda com isso. Deixa eu ver aqui no YouTube o que estão me perguntando. A Silvia me perguntou aqui: professor, e se a cliente não souber que é alérgica e tiver uma reação de glote? O que fazer de imediato? Bom, olha só, Silvia. Se a pessoa não souber que é alérgica e tiver um edema de glote. Se ela tiver um edema de glote, era o que eu falava nas minhas aulas na pós-graduação. Você tem que pegar essa pessoa imediatamente e levar para o hospital. Porque você não tem habilitação, ou habilidade, ou experiência para lidar com edema de glote. Se realmente é um edema de glote, quando chega lá no hospital, eles vão abrir uma via para a pessoa respirar e vão usar medicamentos para reverter toda aquela situação. Mas o que eu já estudei de mesoterapia, ele fala o seguinte, que edema de glote é praticamente inexistente. 0,3% das pessoas têm efeitos colaterais ou processos alérgicos com mesoterapia. Um dos principais processos alérgicos são efeitos colaterais são as ações neurovegetativas, ou seja, a pessoa morre de medo de agulha, mas ela quer fazer uma localizada porque ela acredita que vai ter um resultado rápido. Então, o que ela faz? Ela recebe a aplicação, mas aí ela vai ter vertigem, às vezes náusea, vai baixar a pressão. Isso é uma resposta neurovegetativa que não tem nada a ver com a substância, e sim com o medo que a pessoa tem de agulha, seringa e tudo mais. Tá bom? Então, é muito raro, e principalmente se você respeitar os volumes de administração, que eu falo sempre no máximo de 10 ml. Se você tratar uma região de cada vez, um procedimento de cada vez, dificilmente você vai ter aí problema com isso. Deixa eu ver aqui. Como esse pessoal tá. Vou aqui responder outra. Hipertensos e mesoterapia. Qual a sua opinião? Eu tenho receio nessa classe, ok? Eu também tenho. E eu procuro tratar os hipertensos com hidrolipoclasia, porque aí eu não vou usar cafeína ou embina, que não são nenhum tipo de estimulantes. Então, minha estratégia é sempre essa, para o hipertenso controlado. Poliana, boa noite. Contraindicação, paciente com DIU. Olha, a colega aqui está falando, não leva, chama o SAMU. Se o SAMU chegar rápido, né? No caso de edema de glote, muitas vezes não dá tempo de chegar o SAMU. Contraindicação para paciente com DIU de cobre. Olha,
Se você estiver falando disso com relação à mesoterapia, não tem relação nenhuma, porque você vai ficar até o tecido subcutâneo. Se você fala de ultrassom, o ultrassom de 3 MHz, que é o que a gente utiliza na mesoterapia, na parte de hidrolipoclasia, ele só chega até o tecido subcutâneo. O ultrassom de 1 MHz, que ele consegue atingir órgãos ocos e maior profundidade de tecido. Professor, ontem na faculdade a professora nos enviou um documento da Anvisa 2018 proibindo o uso de desoxicolado por biomédicos. Sim, esse documento ele existiu sim, ele proíbe o uso de desoxicolato para biomédicos. Mas eu não vejo isso como problema não, tá, Dani? Eu particularmente não faço uso de desoxicolato para gordura localizada desse tipo, nunca me fez falta. Você tem outra substância que pode substituí-lo em qualidade e em resposta. Isso não chega a ser um problema não. Mas usar o desoxicolato isoladamente, junto com outras mesclas, não está tendo grandes problemas.